Embora a maioria dos lugares onde as pessoas geralmente vivem forneçam um ambiente acessível e com fácil localização, existem pessoas que vivem em alguns lugares especialmente incomuns pelo mundo. Montamos uma breve lista de apenas algumas das moradias mais estranhas, desde o lugar mais frio do planeta até uma casa solitária em uma ilha. Aqui estão os 10 lugares mais estranhos onde as pessoas realmente vivem. Número 10. Vila no Penhasco. Essa pequena vila chamada algo que eu não vou tentar pronunciar está localizada na China e é conhecida como uma vila no penhasco. É fácil entender o motivo, já que a vila está empoleirada a 792 metros de altura em um penhasco. Nos últimos anos, graças à maravilha da internet, ela se tornou uma atração turística super famosa. No passado, a vila era habitada por residentes extremamente pobres, que viviam à beira da existência. Eles literalmente arriscaram a vida ao escalar o lado do penhasco para chegar para casa. Antigamente, a vila só era acessível por uma série de escadas de vime muito precárias. Mesmo com melhorias, ainda parece um pouco perigoso para mim. Em 2016, o governo local investiu uma quantia considerável na vila, substituindo as velhas escadas por uma nova escada de aço. A nova escada possui 2.556 degraus, medindo quase 3 quilômetros de comprimento, e custou quase 150 mil dólares para ser construída. A intenção era tornar a subida e descida mais seguras para os moradores. Agora, tornou-se um local popular para vídeos nas redes sociais, mas a necessidade de segurança é primordial quando as pessoas estão balançando seus bastões de selfie por todo o lugar. Imagino como deve ser viver nesse local. E se você chegar lá embaixo e perceber que esqueceu a carteira em casa? Número 9. Vila Flutuante de Songkhneas. Localizada no Camboja, na região de Siem Reap, há o maior lago de água doce de todo o Sudeste Asiático, o Lago Tonle Sap. Este lugar não é apenas lar de uma grande quantidade de peixes, mas também é um lugar que muitas pessoas chamam de lar, e não apenas nas áreas ao redor dele, como você pode imaginar. Na verdade, e isso pode soar um pouco incrível, há aparentemente mais de 1 milhão de pessoas vivendo neste lago, a maioria das quais reside em casas flutuantes na superfície da água. O motivo para isso realmente se deve ao próprio lago. Ele é uma fonte tão rica de peixes, com mais de 200 espécies diferentes vivendo lá, que o lago é, na verdade, um dos terrenos de pesca mais ricos do mundo. Existem, na verdade, muitas áreas habitadas diferentes no lago. Essas áreas são facilmente reconhecíveis como vilarejos separados. Um desses vilarejos é chamado Chonconias e é lar de cerca de 1.000 famílias que vivem e trabalham no lago. No entanto, essas pessoas são exploradas pela indústria turística, que parece enviar excursões apenas para observá-las e possui práticas distintamente antiéticas. Essas excursões não mostram real consideração ou envolvem qualquer interação benéfica para as comunidades locais, apesar de estarem lucrando com seu modo de vida. Mas sim, as pessoas realmente vivem aqui, isso é verdade. Número 8. Freedom Cove. Este lugar único pode ser encontrado flutuando ao largo da costa de Tofino, na Colômbia Britânica. É uma área florestada de terra ecológica equipada com estufas, pequenos edifícios e as mais fantásticas engenhocas off-grid que você pode imaginar. Este é o Freedom Cove, um projeto de propriedade rural criado pelos artistas Catherine King e Wayne Adams. Eles têm construído e desenvolvido o local desde 1992, incluindo todos os itens essenciais, como uma galeria de arte, uma pista de dança e um farol, além de estufas, painéis solares e um gerador. É um paraíso flutuante em tons de azul verde e fúcsia, ou pelo menos parece assim. No entanto, viver fora do radar e a 45 minutos de barco da cidade mais próxima não é exatamente para os fracos de coração. Pode ser uma vida difícil, exigindo muito trabalho para mantê-la funcionando, mas o casal acredita que há muita satisfação e paz em viver dessa maneira. Número 7. Os túneis de Bucareste. Em Bucareste, a capital da Romênia, centenas de pessoas vivem nos esgotos. Estima-se que haja cerca de 1.100 crianças vivendo neste mundo subterrâneo. No entanto, não acredito que haja tartarugas ninja.
Após o colapso da União Soviética, os orfanatos do país foram fechados repentinamente, deixando toda uma geração de crianças sem casas e sem para onde ir. Elas fugiram para os túneis quando foram abandonadas nas ruas. Isso foi há muitos anos, e desde então, muitas outras crianças encontraram um lar nos túneis sob a cidade. Essas pessoas vivem nos esgotos porque não têm para onde ir. Muitas delas são dependentes de drogas e não têm outras opções. Há muito pouca ajuda para as pessoas desesperadas que vivem nessas condições terríveis. Uma instituição de caridade ajuda a fornecer cuidados médicos básicos, mas o governo, bem, não oferece nada a essas pessoas perdidas e esquecidas. Número 6. Setenil de las Bodegas. Localizado na região sul da Espanha, em Andaluzia, Setenil de las Bodegas é um lugar belo e único. Esta é uma das cidades conhecidas como Pueblos Blancos, ou Vilarejos Brancos, devido ao fato de que os edifícios na vila são todos pintados de branco. A uniformidade desses lugares é um de seus encantos, é claro, mas esta vila em particular, embora também pintada de branco como as outras, é um pouco diferente. Muitas das casas deste povo foram construídas nas laterais do penhasco, o que significa que estão protegidas do sol muito quente pela saliência do penhasco, criando uma espécie de terraço sombreado em frente a muitos dos edifícios. A temperatura dentro da rocha também é um calor muito mais regulado do que ficar à mercê do sol escaldante. Nesta parte da Espanha, as pessoas de fato vivem nessas casas, mas é um lugar tão atraente para turistas que talvez não possa mais oferecer o que se chamaria de uma experiência verdadeiramente autêntica, seja lá o que isso signifique. Mas, certamente, é belo mesmo assim. Número 5. Hallstatt, China. Embora Hallstatt seja uma das aldeias mais pitorescas da Áustria, esta Hallstatt em particular é, na verdade, encontrada na China. Isso mesmo, é uma réplica exata da antiga vila europeia que foi totalmente reconstruída na província de Guangdong, na China. Isso é completamente bizarro, mas o mundo é cheio de todo tipo de coisa, não é mesmo? Então, como exatamente uma cidade austríaca obscura se encontra sendo recriada do outro lado do planeta? Bem, na verdade, a China tem o hábito de fazer esse tipo de coisa. Existem arquitetos e urbanistas na China que parecem ter uma predileção por recriar marcos famosos e também não tão famosos em diferentes locais do país. Existem, de fato, réplicas em escala real de locais famosos como a Esfinge e a Torre Eiffel, passando pelos canais de Veneza e aparentemente aldeias austríacas também. O local original de Hallstatt, um patrimônio mundial da Unesco na Áustria, está em pé em sua localização original há centenas de anos, com a aparência de um conto de fadas, como muitos lugares na Europa costumam ter. No entanto, esta réplica na China existe apenas desde 2012. Apesar disso, de alguma forma parece impregnada de um senso de história, mesmo que seja um pouco desconcertante se encontrar de repente em uma montanha austríaca bem no coração da China. E sim, as pessoas realmente vivem aqui. A ideia era vender as propriedades nesta nova Hallstatt para chineses ricos que não conseguiam adquirir propriedades na cidade austríaca original. Mas o que você acha de toda essa estranheza? Quais lugares famosos você gostaria de ver recriados em sua cidade? Vamos conversar sobre essas nos comentários abaixo, não é mesmo? Número 4. Coober Pedy. Existem muitas coisas loucas no meio do deserto australiano. Coisas que podem te matar. Coisas que ninguém vê há centenas de anos e extensões de terra queimada que se estendem por quilômetros, onde quase nada se vive, exceto uma ocasional cobra. Mas bem no meio desse deserto, há também uma cidade mineradora onde as pessoas literalmente vivem abaixo da terra. Coober Pedy é uma mina de opalas no deserto sul-australiano, localizada a 8 horas de carro de Adelaide, no sul, ou Alice Springs, no norte. A cidade de Coober Pedy está fora da rede elétrica e praticamente completamente escondida abaixo da terra. Muitos dos habitantes da cidade vivem em escavações, que são moradias parecidas com cavernas, onde conseguem se proteger das estações extremamente frias e intensamente quentes. Há pouco mais no deserto australiano, além dessas casas subterrâneas, mas elas ainda são lugares extraordinários para se viver. Podem ser esculpidas na rocha, mas estão cheias de vidas e personalidades daqueles que chamam Coober Pedy de lar.
As pessoas que vivem aqui são forçadas pela pura necessidade a esculpir um modo de vida diferente. Elas precisam ser engenhosas, hábeis e solucionadoras de problemas, já que continuam a existir em um dos lugares mais severos para se estabelecer. Número 3. A cidade mais fria do mundo, Yakutsk, é oficialmente a cidade mais fria da Terra. As temperaturas nesta província siberiana da Rússia frequentemente caem abaixo de menos 42 graus Celsius, o que é um pouco gelado. Pode parecer que o clima já está bastante frio, mas você pode ficar surpreso ao saber que pode ficar ainda mais frio do que isso. A temperatura mais baixa já registrada aqui foram incríveis menos 64 graus Celsius, um número impressionante observado em fevereiro de 1987. Como as pessoas conseguem funcionar em temperaturas tão baixas? Parece que um casaco grande provavelmente não é suficiente para afastar o frio. Localizada a cerca de 322 quilômetros ao sul do Círculo Ártico, esta cidade é lar de cerca de 300 mil pessoas. E durante os meses de verão, elas se viram bem. No entanto, quando o frio chega e se instala, a vida fica realmente difícil. Coisas que consideramos garantidas tornam-se impossíveis em um lugar assim durante o inverno. Usar óculos, por exemplo, de repente se torna completamente impossível, pois eles simplesmente congelariam no rosto. Dirigir é outra questão complicada. Os carros precisam funcionar constantemente 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque se pararem, não há como fazê-los funcionar novamente até que o clima melhore. E se você quiser comprar leite, bem, ele vem sólido como um bloco congelado. Ao somar essas dificuldades básicas, o fato de que no inverno há apenas cerca de 4 horas de luz do dia por dia, enquanto no verão fica claro por 21 horas por dia, as coisas ficam ainda mais confusas. Este lugar é realmente estranho. Número 2. Ilha Elidai. Esta pode ser uma das casas com aparência mais remota que vimos em nossa lista até agora e está na ilha Elidai, na Islândia. Um lugar tão peculiar em aparência que parece ter saído diretamente das páginas de um livro de histórias, a casa fica empoleirada bem no centro desta estranha fatia verde de uma ilha. Houve muitos rumores e histórias sobre este lugar assustador ao longo dos anos, mas a verdade não é tão interessante assim. Esta ilha já foi considerada um local premium para pessoas que gostavam de caçar papagaios do mar, o que parece terrível, eu sei, mas é algo que algumas pessoas parecem apreciar de alguma forma. De qualquer maneira, a casa não é a residência secreta de um milionário, nem o esconderijo de um fanático religioso, nem pertence a Björk, como alguns rumores sugerem. Na verdade, é apenas uma cabana construída em 1953 para todos os entusiastas da caça de puffins relaxarem quando não estavam ocupados, fazendo assassinato de pássaros. Atualmente, apenas os membros da associação de caça têm permissão para usar a cabana, e ela não está disponível para o público em geral como nós, pessoas comuns. Número 1. Templo Suspenso de Hangshan. O Templo Suspenso é uma das atrações turísticas mais populares da região, ao redor de Datong, na província de Jiangxi, na China. Este é certamente um lugar incomum, mesmo que não esteja tecnicamente localizado na floresta. O templo, com 1.500 anos de idade, foi construído a 75 metros acima do solo, o que presumivelmente adiciona uma sensação de emoção ao ritual diário de adoração neste local. Ou adicionaria, se esse fosse realmente o propósito atual do templo. Nos dias de hoje, o templo é um local de importância histórica, mas é principalmente um ponto turístico devido à ideia estranha de um edifício pendurado no lado de um penhasco. O templo é o único lugar existente em toda a China que combina 3 das filosofias tradicionais chinesas: taoísmo, budismo e confucionismo. Embora pareça que apenas fica ali, a estrutura está fixada ao penhasco com enormes vigas de carvalho presas em buracos cinzelados na rocha. Então, provavelmente é bastante seguro. Mesmo assim, não recomendaria pular para cima e para baixo enquanto o visita. Afinal, está lá há 1 milênio e meio. Vimos uma série de lugares estranhos e maravilhosos onde as pessoas vivem. Qual desses lugares incomuns você gostaria de transformar em sua morada? Como sempre, me conte tudo nos comentários abaixo. Não deixe de conferir as outras coisas legais aparecendo na tela e nos vemos na próxima vez!